Você provavelmente já ouviu falar em Cleópatra, mas você sabe quem foi ela? Então acompanhe diretamente de Alexandria, no Egito. Nunca se falou tanto em empoderamento feminino quanto atualmente. E de fato, cada vez mais as mulheres conquistam espaços na sociedade e no mercado de trabalho. Apesar disso, as mulheres ainda são minoria na diretoria de empresas ou na presidência de países. E com muita frequência, a mulher recebe menos que o homem, mesmo quando exerce funções similares. Apesar disso tudo, aqui no Egito, há mais de 2000 anos, uma mulher dominou, controlou e governou um dos maiores impérios, uma das maiores civilizações da antiguidade, Cleópatra. Cleópatra, a partir dos 18 anos de idade, comandou o Egito por mais de 20 anos. Cleópatra era uma mulher ambiciosa, inteligente, culta e muito à frente de seu tempo. Visitando aqui o Egito, eu fiquei um pouco surpreso porque eu vi que as pessoas não falam tanto nela quanto eu imaginaria que elas falassem. Isso talvez tenha 3 razões. A primeira coisa é que a Cleópatra, apesar de ter nascido aqui em Alexandria, no Egito, ela não tinha sangue egípcio. Ela era de uma linhagem grega, ptolomaica, né? Então ela não era de sangue egípcio. O segundo lugar é que ela governou o Egito num período muito complicado, em que o Egito já vinha perdendo prestígio político e cultural. Já tinha sido invadido pelos gregos, pelos macedônios, e tinha ainda perdido protagonismo para outros impérios, como o romano, por exemplo. Em terceiro lugar, Otávio, que viria a se tornar cônsul imperador de Roma, empreendeu uma caçada a todos os monumentos e templos da Cleópatra, numa forma de apagar, de aniquilar o nome dela para a história, o que ele não conseguiu. O que ele acabou conseguindo foi que ela se tornasse ainda mais conhecida e aumentasse o mito e a curiosidade em torno de Cleópatra. Mas se engana quem pensa que ela chegou ao poder de maneira fácil. Apesar de ser filha do rei Ptolomeu XII, a tradição aqui no Egito é que fosse o filho homem que fosse assumir o poder. E eles tinham um pacto, ela tinha um pacto com o irmão mais novo, ela era uma adolescente de 18, o irmão ainda era criança, de que eles dividissem o poder. Aliás, falando em dividir o poder, era muito comum aqui para os faraós egípcios em que eles casassem os filhos. Então, com muita frequência, os filhos casavam entre si, os irmãos casavam entre si, para que eles não dividissem o poder, para que o poder não saísse daquela família. Cleópatra casou com um dos irmãos e existia esse pacto de dividir o poder com o irmão, o que acabou não funcionando e logo o Egito estava imerso numa guerra civil. Acuada e vendo-se em situação inferior, a Cleópatra decide procurar a ajuda do poderoso general romano Júlio César, que naquela época já estava em rota de colisão com o Senado romano. E ela faz isso de um jeito bastante inusitado. Ela se enrola num tapete e eles dizem que esse tapete seria um presente do povo egípcio para Júlio César. Quando ele desenrola o tapete, quem tem dentro do tapete? A Cleópatra. O Júlio César acaba dando apoio para ela tomar o poder do irmão aqui no Egito. Não apenas isso, eles têm um romance e têm um filho também. Bom, a Cleópatra, esse parecia o plano perfeito, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela conseguiu tirar o irmão do poder aqui no Egito e ir para o trono. Ela conseguiu frear a fúria expansionista de Roma, que já estava de olho aqui no Egito, e mais, ela colocou um filho dela, o Cesarião, na linha sucessória de 2 grandes impérios, o Império Romano e o Império Egípcio, já que o Júlio César, que viria a se tornar o todo-poderoso de Roma, ele não tinha nenhum outro filho homem. Só que a história nem sempre dá bola para os nossos planos. E o Senado, muito incomodado com o poder cada vez maior que o César estava amealhando, fez uma emboscada e assassinou o César. Bom, mas quem que foi ao poder no lugar de Júlio César?
Marco Antônio. E adivinhem por quem que o Marco Antônio ficou perdido de paixão e se apaixonou? Sim, por ela mesma, Cleópatra. O Marco Antônio ficou tão doido e tão enfeitiçado por ela que ele se mudou de Malicuia para o Egito, abandonou Roma, do qual ele era o todo-poderoso, e se mandou de Malicuia para o Egito. Foi um bafafá danado, porque Roma naquela época tinha mais fofoca que o Facebook. O que aconteceu foi que o romano Otávio, sobrinho do Júlio César e adversário político de Marco Antônio, com a ausência do Marco Antônio de Roma, resolveu invadir o Egito com a missão de capturar a Cleópatra e levá-la algemada num desfile em praça pública em Roma, como se fosse um troféu de guerra. Percebendo a derrota iminente, Marco Antônio se suicida. Cleópatra, apaixonada também, se suicida também, muito provavelmente tomando veneno, embora essa cena tenha sido imortalizada pelo cinema como uma picada de uma serpente venenosa. Ela preferia morrer do que ser humilhada e sair acorrentada em praça pública em Roma. E o amor, às vezes, pode ser mais perigoso do que a guerra. Isso foi há mais de 2000 anos e ao longo de milênios de história e de civilização, algumas poucas mulheres conseguiram se tornar rainhas aqui do Egito. Hoje em dia, em pleno século XXI, isso parece ainda mais difícil porque a cultura política local torna muito mais difícil que uma mulher chegue ao poder. O que mostra que o Egito, em termos de empoderamento feminino, talvez tenha regredido alguns milênios. Mas pelo menos sempre nos restará a memória de Cleópatra, a eterna rainha do Egito. Espero que você tenha gostado do papo faraônico deste programa, gravado diretamente de Alexandria, no Egito.